O tema da mensagem desta manhã é como Deus fala conosco. Deus ainda fala, irmãos, hoje em dia. Ele não fica em silêncio. Quando você está sofrendo, ou quando você está feliz, Ele sempre fala com você. Mas nem sempre é da maneira que você pensa que Ele vai falar. Uma coisa que você precisa entender é que Deus, Ele é criativo. Ele tem formas de falar diferentes. Ele pode falar comigo de uma maneira e com a pastora de outra maneira. Eu estava na minha casa, trabalhando lá no... Eu não tinha escritório ainda. Lá na minha casa, trabalhando. O Senhor enviou... Você crê, acreditar? O Senhor enviou um anjo, falou comigo. Eu vi anjo 2 vezes na minha vida. Uma em Florianópolis. Falou para mim assim, é para você abrir a igreja. Eu falei, o quê? Irmãos, eu tremi. Aí eu falei com o anjo. Eu só abro a igreja se o Senhor falar com a pastora. Mas eu não vou falar nada para ela. Eu não tinha condição, humanamente falando, de abrir a igreja. Mas eu vou te contar uns detalhes. Aí um dia estou eu lá trabalhando. Aí eu passei pela cozinha, a pastora lá lavando a louça lá. Ela falou para mim assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pois não. Deus falou que é para a gente abrir a igreja. Eu falei, Jesus. Alguns anos antes, eu estava morando, eu era diretor de uma empresa, fui mandado embora. O patrão falou, não sei porque eu vou te mandar embora, mas eu tenho que te mandar embora. Eu falei, amém, não fazer o quê? Aí, eu estava no prédio que eu morava, tocou o interfone, o porteiro falou, seu Nelson, tem um senhor aqui que quer falar com você. Ele falou que não te conhece, mas foi Deus que mandou ele aqui. Eu desci, cheguei lá embaixo, ele falou, o meu nome é Rafael, eu sou evangelista Rafael, estava na minha casa, e Deus mandou vir nesse endereço falar com você. O seu Nelson, eu sou, muito prazer, Rafael. Eu falei, vamos subir. Ele nem sentou no sofá da minha casa, ele entrou, falou, eu vim pela parte de Deus. Eu falei, amém, profeta. Assim diz o Senhor, você vai voltar para a tua cidade. Tem um povo te esperando, lá você vai abrir uma igreja. Câncer vai sair. Eu vou te usar para fazer obras maravilhosas, porque eu sou Deus, e eu te chamei. Deus falando, a glória de Deus. Mas irmãos, aí começa o quê? A luta. A pastora falou, para Santo André eu não volto. Irmão, vai escutando Deus falar. Santo André eu não volto, irmão. Deus está falando aí, é por aqui que nós vamos ficar. E aí nós fomos procurar, e Deus falou. Aí fomos procurar uma casa para alugar, lá. Entrei na casa, só demônio, oremos na casa. Aí eu falei para ela, pastora, Deus, moral da história, não vou contar que são muitos detalhes. Voltamos para Santo André. Começamos a igreja dentro da minha casa. Porém, depois que Deus falou com a pastora, eu falei assim, eu quero uma reconfirmação. Aí fomos numa igreja. Não vou falar o nome da igreja. Fomos na igreja, o pastor só falava de dinheiro. Pediu dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para dar não, irmão. E Deus não falou nada através do pastor. E eu queria uma confirmação. Aí, conforme a gente colocou o carro lá, terminou o culto, veio um irmão. O senhor é dono daquele carro lá? Eu falei, sou. Tem como você manobrar? Claro, né? Fui lá, manobrei o carro. A igreja era de uma outra amiga nossa que ia na igreja. Irmãos, manobrei o carro. Conforme eu estou voltando, e a pastora estava com a irmã lá. Lá vem a missionária Terezinha, cabelinho branco, velhinha desse tamanho. É contigo que Deus quer falar. Eu falei, comigo?
Ela falou, é contigo mesmo. Eu falei, pois não. Você não está fardado, mas você é pastor. Eu falei, exatamente, sou pastor. Fardado porque eles acham que tem que usar gravata, essas coisas. Eis que digo para ti nesta noite. Eu falei, ai meu Deus. Pode abrir a igreja agora. Desse tamanho, porque está com medo da mulher. Abre, porque lá eu vou operar sinais e maravilhas. Falou tudo o que o evangelista Rafael já tinha falado. Aí eu falei para a pastora, acabou. Então no dia 8 de novembro de 2009, nós começamos a igreja dentro da minha casa. Na minha sala. Muitos irmãos que estão aqui hoje começaram o culto lá. E o primeiro foi o irmão Xandão, que está aqui juntamente com o pastor Carlos e a família. Então Deus, ele fala. Qual é a primeira maneira que Deus fala? Eu vou te falar algumas maneiras que Deus fala. A primeira maneira que Deus fala, e a mais importante, é através da Bíblia. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. A palavra diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, como que você começa a ter um relacionamento com Deus? Através da palavra dele. A Bíblia, ela é a boca de Deus. Eu fico bobo de ver irmãos que estão na igreja há muitos anos e não têm uma Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o quê? A constituição do crente. Se você quer falar com Deus, você só pode falar com Deus através da Bíblia. Não tem outra maneira de você conversar com Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então ela fala com você através dela. E lá na Bíblia, nos ensina tudo que nós precisamos viver. Tudo está lá na Bíblia. E todas as ocasiões, pode mudar. Lembra que nós louvamos o hino? O Coliseu não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ninguém vai parar a igreja. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, se você está na igreja há muito tempo e você ainda não lê a Bíblia, por exemplo, obreiros que podem participar da escola bíblica e não participa, você está perdendo o melhor para a tua vida, que é o quê? O ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você precisa aprender. É muito importante ler a Bíblia com regularidade, para ouvir o que Deus diz. Nós fazemos a oração toda quarta-feira de manhã aqui. Nós oramos, nós estudamos a Bíblia, as irmãs que vêm, eu faço, as irmãs abrem a Bíblia, trazem a mensagem e é uma bênção. Então, eu quero que você entenda o seguinte: se você não começa a entender que a Bíblia é a boca de Deus, qualquer pessoa fala para você coisas e você acredita, porque você não conhece a palavra. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, tem um monte de igreja aí ensinando um monte de besteira. E as pessoas, internet, então, irmão, o que tem de besterol teológico na internet é uma coisa inacreditável. Mas o povo acredita nisso. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, como é que você vai refutar ou abandonar? Então você precisa ter uma Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa saber quem é o teu Deus, quem é o teu Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, você sabe responder? De onde ele veio? Para onde ele vai? Por que ele veio? Por que eu tenho que ser salvo? Olha a pergunta. Por que eu tenho que ser salvo? Aí você vai falar, porque tem. Não, você tem que ter informação. Você precisa saber o que você está falando. E a resposta está na Bíblia. A resposta está na Bíblia. A outra maneira que Deus tem de falar com você, através de outras pessoas. Agora aqui é perigoso. Quantas pessoas recebem profecia furada que não acontece nada?
Irmãos, profecia não é para ficar jogando. Ah, vamos receber aí profecia. Tem gente que adora ir nas igrejas que o cara começa a dar chave, só nunca recebe a chave. Mas o cara manda a chave. Só que não tem chave nenhuma. Deus não mandou. Ou seja, é muito sério isso. Porque a pessoa se afasta de Deus porque ela fala, Deus falou, mas às vezes não foi Deus que falou. Na maioria das vezes não foi Deus que falou. Foi o homem que falou. Foi a carne que falou. Eu não vou mais na igreja porque Deus prometeu para mim uma gaiola com trinca-ferro. Não ganhei até hoje. Me prometeu um carro, me prometeu uma casa. Cadê a casa? Cadê o carro? Mas foi Deus que falou? Então é uma arapuca gospel. Aí você se afasta de Deus, porque você não conhece a palavra. Então vamos lá. Colossenses 3,16. Vou falar uma coisa que é interessante. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Começa aqui, ó. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Aqui é uma aula, irmãos. Ele vai ficar aqui falando eternamente, ó. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando alguém vai falar com você, ou vai dar uma profecia para você, ou prometer algo que Deus mandou falar, você tem que estar com a palavra de Cristo ricamente em você. Para você saber se aquilo vem de Deus, se vem da carne, ou se vem do diabo. Tem 3 caminhos. Deus, a tua carne, que às vezes você quer ouvir a profecia. Eu quero ouvir. Aí, a tua carne, ou às vezes é o diabo que faz você achar que aquilo é de Deus. Então vamos lá. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. A sabedoria vale mais do que a inteligência. Por quê? Você é muito inteligente, você sabe resolver tudo que é problema. Só que o cara que é mais sábio, que não tem a sua inteligência, ele te contrata para você ser empregado dele. É só você ver. Bill Gates, Jack Ma, são homens que são bilionários, mas ele contrata um inteligente para dar dinheiro para ele, porque ele é sábio. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, você começa o quê? A ser usado por Deus para trazer a mensagem para outras pessoas. E você começa a entender, quando alguém fala para você, olha, Deus mandou falar, você vai analisar o que foi falado. Nem todo homem que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo homem que diz ser de Deus é de Deus. Tem muitos aí falando, eu sou profeta. Você tem que conhecer a vida da pessoa. Você tem que saber quem é essa pessoa. Você tem que saber o histórico da pessoa com Deus para você confiar no que ela está falando. Se você não vê nada acontecer, se você não vê o trabalhar de Deus na vida da pessoa, e a pessoa... Porque tem muita gente que quer ser profeta. Ser profeta, irmãos, é um negócio muito pesado. É um custo muito alto. Você precisa ser treinado para isso. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E você tem que ser chamado por Deus para isso. E aí Deus começa a te analisar diariamente. Você começa a ser o quê? Você quer ser profeta? Deus começa a te moldar. Tudo na vida tem que passar por um molde. Você quer ser advogado? Você tem que fazer faculdade. Você tem que estudar. Você tem que se preparar. Você não vai pegar uma causa milionária, uma causa difícil, se você acabou de se formar, porque você não vai ter capacidade de fazer aquilo. Você é engenheiro, você não vai pegar uma obra de engenharia enorme, acabou de se formar ou ainda está em formação. Da mesma maneira, é com Deus. Você vai sendo formado
E vai passando, como eu costumo dizer, a vida cristã é um videogame. Você vai passando de fase. E tem gente que já quer começar na janelinha. Eu só fico observando. Já quer sentar na janelinha. Calma, irmão. Calma. Vai primeiro de pé no ônibus, no busão. Depois, com o tempo, né? E você começa a refletir. E você começa a entender o que Deus quer fazer. Como? Provérbios 2:6. Aqui começa você a entender o que é ser cristão. Isso é Salomão, o homem mais rico da história. Até os ricaços agora estão se convertendo por causa de Salomão. Presta atenção. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Presta atenção. Você tem que pedir sabedoria para Deus em todas as áreas da tua vida, inclusive para ler a Bíblia. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Você começa a ter conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você começa a ter conhecimento. E você começa a discernir. Um dos dons, dos 9 dons, é discernimento de espírito. Você começa a ter um discernimento para a tua vida, para a tua história. E aí Deus começa a falar com você. Se você tem plano no teu trabalho, se você tem um projeto de vida, se você sonha com alguma coisa, para mudar a tua história, você quer montar uma empresa, você quer fazer algum projeto, ou no teu filho, na tua casa, você começa a orar, você começa a ter uma intimidade com Deus, e você começa a ter relacionamento com Deus. Deus começa a abrir a tua mente, começa a te dar sabedoria. Primeira coisa, Ele vai te dar sabedoria. A sabedoria vai te trazer discernimento. O que é isso? Você tem a sabedoria, mas não é para você entrar em qualquer porta. Deus começa a te dar discernimento para saber aonde você vai, para você não quebrar a cara. Você não fica afobado. Já ensinei para vocês em negócios. Vamos falar de negócios. Vamos abrir lojinha em negócios. Tudo que é fácil entrar é difícil sair. E tudo que é difícil entrar é fácil você sair. Por quê? Quando a pessoa começa a te pressionar demais, assina, vamos ser sócio, assina, você vai perder dinheiro. Pode escrever o que eu estou falando. Você está enrolado. Aí você vai lá, ansioso, afobado, eu não posso perder esse negócio, aí assina. Você não vai sair, você só vai sair com prejuízo. Agora, toda vez que você coloca dificuldade para que aconteça o negócio, e a pessoa insiste com você, e você vai caminhando com a pessoa, vai conhecendo e discernindo a pessoa, o negócio, a probabilidade de você ter sucesso é grande. Mas se você se desesperar, não, já vou assinar, eu conheci uma pessoa, ele perdeu o dinheiro, acabou. Acabou. Agora você, vamos ver, né? Porque ninguém vai mostrar negócio para você, falando que você vai ter prejuízo. Todo mundo vai falar que você vai ganhar muito dinheiro. Que bom. Bom. Mas aí Deus te dá o quê? Discernimento. Fala, calma, filho. Calma. Calma, calma. Eu conheci uma família. Ele me ligou. Pastor Nelson, ora por mim. Orei. Fui na casa. Eles receberam $1 milhão para abrir um negócio. Eu falei, não entra. Como, pastor? $1 milhão. Eu falei, não entra, você vai quebrar a tua cara. Começa, fala para o cara, me dá $100 mil. A gente começa devagarzinho, vai subindo, vai crescendo. Aí oramos, ficamos lá, os meninos tudo pequenininho. Aí entrou no negócio, $1 milhão.
Irmão, $1 milhão, $1 milhão, né? 1 ano a empresa ficou viva, 1 ano. Faliu e ele ficou com as dívidas. Parabéns. Aí me ligou, pastor, ora por nós. Falei, parabéns, pede lá para o homem que falou que era de Deus orar. Presta atenção. Deus é Deus. Não interessa o valor. Você pode começar a sua empresa com R$10 e ser muito abençoado. Como você pode começar com $1 milhão e ser falido. Mas se você não tiver discernimento de colocar Deus na frente, irmão, é a tua carne. Porque você está olhando por quê? Você está olhando para aqui apenas o dinheiro. Mas se você não fazer aquele dinheiro se transformar em riqueza, você vai perder todo ele. E Deus fala com você. Não faça isso, mas a tua carne quer puxar para o que você quer. Então, Deus ele fala com você pelos seus pensamentos. Então isso aí Deus fala quando você começa a pensar. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede conhecimento e discernimento. Você tem que parar na tua casa, quando você deita, sobre qualquer assunto, sobre qualquer negócio. Eu estou falando de negócio, de empresarial, mas qualquer negócio. Não tome decisão nenhuma, apenas ore e pense. Porque Deus vai te dar sabedoria e discernimento. Quando você tiver paz no teu coração, aí você compra, você vende, você fala com a pessoa. Mas não fale nada na raiva. Na hora da raiva você vai errar. E aí vão falar, você errou. E você errou mesmo. Quando você está com aquele ódio, sabe aquela ira? Sabe? Aí você toma uma decisão. 99% de chance de você tomar a decisão errada. Porque você vai tomar a decisão e vai se arrepender. Só que o arrependimento depois vai ser difícil de você corrigir o que você fez. Maridos, vou dar uma dica para vocês. Sábado tem encontro de mulheres. Quando a mulher, que ela nunca faz isso, mas de vez em quando, ela irrita a gente. Se ela te irritar, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não responde nada. Fala nada. Aí você vai na sala, toma uma aguinha. Você discerne. Aí você volta e fala, amor, eu te amo. Mulheres, da mesma maneira. Quando o abençoado, que é raro isso, né? Porque a gente... Quando o abençoado de Deus, porque Deus fala. E a mulher sabe, ele vai te irritar hoje, hein? Se prepara. Você conta até 42 mil. Porque a mulher conta até 8. A gente conta 40. O homem conta até 8, que a mulher é mais sábia. Aí ela vem, né? Olha para você com a tua cara lavada. E ela sabe que amanhã você vai fazer de novo. Então ela vai te perdoando, vai te perdoando. Aí Deus vai dando discernimento. E Deus vai falando com a mulher. Olha, o teu marido é difícil, viu? Você casou com ele? Parabéns. Lembra do dia que o pastor falou? Você casou, né? Eu falei para você. Porque quando você está namorando, é um negócio interessante, Deus fala. Você conhece a bênção. Você não conhece, irmão? Quando você namorava com o Arvinho, você não sabia? Ô, glória. Você conhece. E aí Deus vai te preparando para aquele momento, para o casamento. E com o tempo você vai conhecendo, não é isso? Da mesma maneira é o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus tem muito a ver com o matrimônio. No matrimônio, o casamento, nós não fizemos o casamento da Débora e do Tiago? I love you. Quando casa, os dois têm que se transformar em um só. Quando o casamento, os dois são dois, está errado. 2 é 1 para Deus. Os dois se formam um. E o que acontece no casamento? Qual é o grande problema do casamento? Comunicação. Porque o homem não fala com a mulher não fala com o homem.
o homem toma decisão sem falar com a mulher, e a mulher toma decisão sem falar com o homem, exemplo. E aí, o negócio vai tudo pro buraco. E com Deus é a mesma coisa, gente. Quando você quer tomar uma decisão, fale com Deus primeiro. No matrimônio, no casamento, bem, nós vamos comprar uma casa. Vamos falar com Deus primeiro, ver se Ele autoriza, se Ele está no negócio. Vamos ter um filho. Deus, o senhor está no negócio? É para ter um filho? Vamos mudar de cidade. Deus, o senhor está no negócio? Vamos mudar de igreja. Olha, não aguento mais pastor Nelson, vamos mudar de igreja. Está no negócio, Deus? E se Ele falar, não estou, obedeça. Porque senão você vai quebrar a cara. É assim que Deus fala com você. Ele te dá a certeza do entendimento através do conhecimento e do discernimento. Amém? Agora eu vou falar de algo que o povo gosta muito. Deus fala conosco através de sonhos e revelação. Agora, irmãos, como é que funciona isso? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Agora, tem bastante coisa ainda, irmão. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Irmão. A Bíblia diz que nós não podemos tratar com desprezo a profecia. Mas você sabe qual a diferença? Que a maioria das pessoas não sabe. Eu vou ensinar para você hoje. Profecia é uma coisa, revelação é outra coisa. Eu posso profetizar na tua vida uma bênção. A minha boca, Deus me usa para profetizar e realizar na tua vida o que você nem espera. Revelação é quando Deus te mostra o que vai acontecer e o que Deus vai fazer na tua vida. Eu posso ir na tua casa, como eu fui numa casa aqui. Falei, olha, você vai ficar grávida, o Senhor vai te dar um filho, vai ser um menino. Eu estou falando que vai acontecer. Estou revelando, vai acontecer isso. Aí depois, estou grávida, aí o médico falou, é um menino. É Deus falando, realizou. Como? O menino entra na igreja, fala, pastor Nelson, meu amigo morreu. O que o senhor faz? Eu falei, eu vou profetizar. Morto, levanta no necrotério agora, em nome de Jesus. E o morto levantou. E no outro dia ele estava lá dando testemunho. Então eu profetizei o que eu queria, que Deus falou, fala o que você quer que aconteça. Eu falei e Deus ressuscitou o menino. Então, partindo disso, você tem que entender que Deus fala através da tua vida por sonho e por revelação. Do mesmo jeito que ele fazia nos tempos bíblicos. Então, por isso é importante você conhecer a Bíblia. Mas nem todos os sonhos e revelações são Deus que falam. Muitas coisas vêm do inimigo. Então, você precisa ter cuidado. A pastora costuma falar que é sonho de barriga cheia. Como é que é? Você sonha lá alguma coisa. Você já acha que... Calma. Então, eu vou colocar alguns versículos da Bíblia que Deus deu. Então, Deus deu um sonho a Faraó. Gênesis 41, 25. Faraó teve um único sonho. Disse-lhe José. Deus revelou a Faraó que ele está para fazer. Então Faraó teve um sonho. E quem foi lá interpretar o sonho? José. Mas também tem o sonho do falso profeta. Deuteronômio 13:1. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los.
Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Eita Deus! O que significa isso? O que acontece hoje em muitas igrejas? As pessoas não vão na igreja pelo Deus, pelo Jesus da igreja, vão atrás de bênção. Ou seja, as pessoas não amam Jesus, elas amam as bênçãos. Está aí. Está na palavra. Então, muitos estão nos altares profetizando um monte de coisa, mas o coração não está em Jesus, estão nas coisas. Se eu falar para você, dá o teu carro, dá a tua casa, que você vai ganhar 1000 casas, o que você faz? Me dá a casa agora. Se você não está preocupado com Jesus, está preocupado com a tua casa, ou com os teus bens materiais. Você vai querer fazer um negócio com Deus. Você não quer amar a Deus, você quer amar o negócio. Isso é o que estava lá acontecendo em Deuteronômio 13. As pessoas não estavam querendo Deus. E aí Deus permite para o quê? Colocar a prova. Sabe por quê? Porque tem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Onde está o teu coração? Aí é onde você está. O teu coração está no dinheiro? Então você está no dinheiro. O teu coração está em Deus? Então você está em Deus. E a tua boca fala que o teu coração está cheio. Bíblia. Assim que Deus fala com a gente. Então, no Novo Testamento tem isso também, pastor? Vamos lá. Mateus 27, 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Imagina a mulher de Pilatos mandando um WhatsApp para ele. Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Aí Pilatos, o que ele fez? Lavou as mãos. Ela teve um sonho que Jesus sofreria. Olha lá, irmãos, um sonho. Estando Pilatos estava sentado no tribunal, daqui a pouco ele abriu o celular dele e veio um WhatsApp. Ou uma mensagem. Alguém foi lá, né? Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. E tenho certeza que Pilatos, diante de Deus, foi liberado, porque ele falou: eu não vou fazer isso com esse homem, Jesus Cristo. Aí entra o ministério do pastor Nelson. Qual que é o ministério? Atos 2,17. Mas é mais da pastora que meu, tá, gente? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Paquistanês, brasileiro, argentino, chinês, enfim. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Se você está perdendo a escola bíblica, nós estamos tratando o livro de Atos. Presta atenção. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então ele separa. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sonhos. Mateus 1:20. Esse é fantástico. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Toda vez que Deus tem uma bênção para você, toda vez que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, Ele avisa. Maria, ela era virgem, ela ia conceber, foi escolhida para ser a mãe de Jesus, biológica.
Nós não adoramos ela, por uma questão óbvia. Mas ela era uma mulher muito abençoada. Mas como é que vai explicar para José isso? Eu falando para José, você falando para José, iria resolver alguma coisa? Não. Mas aí tem o nosso amigo, que é uma pessoa, o Espírito Santo. E o Espírito Santo enviou um anjo do Senhor em sonho e disse a José, filho de Davi: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus fala com você e Ele te avisa. E quando Deus te avisa, não tem saída, irmãos. É aquilo ali e acabou. Até aqui está tudo bem? Está claro isso? Quem vai começar a ler a Bíblia aí, dá um glória? Amém. Quem não tem Bíblia vai comprar uma Bíblia? Dá glória? Hã? Então, se você tem Bíblia, tem que trazer ela. Obrigado. Tem que trazer a Bíblia. Vamos orar pela Thaís. Ó, e como é que eu posso ouvir Deus falando para mim? Eu só vou fazer uma recapitulação aqui. Orando e lendo a Bíblia. Vamos lá, Mateus 22, 29. Quem falou isso? Está lá, em Filipinho. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, por mais sábio que a pessoa seja, e ela tem uma outra visão que não a tua sabedoria é maior, porque a tua sabedoria vem do Espírito Santo. Então você pode conversar com qualquer outra religião, respeitando, né? Porém, o Espírito Santo que está em você, ele reflete na vida da outra pessoa. Não precisa brigar com ninguém, não precisa discutir com ninguém, você só mostra o fogo de Deus na tua vida. Olha, você é de outra religião, olha, tudo bem, mas deixa eu te falar o que meu Senhor ensina. E quando você mostra a autoridade, e você conhece o teu Deus, muda tudo. O problema é quando você fala de Deus, mas você não conhece Ele. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Então, quando você não conhece de Senhor, de Jesus, não diga nada dele. Porque você vai escandalizar a palavra dele. E eu vejo nessas redes sociais uma loucura. Um monte de gente que se acha teólogo, falando um monte de besteira. Que não sabe nada de Deus. Não conhece a palavra, não lê a palavra. E aí quer discutir ainda. E fala, eu sou evangélico. Eu quero ouvir você falar que você é cristão, não evangélico. Todo mundo fala que é evangélico. É que nem católico, todo mundo fala que é católico. Mas qual foi a última vez que você foi na missa? O batizado da tia Chiquinha, lá, 1438. Você não é, você diz que é. Então você tem que orar e ler a Bíblia. Segundo, você tem que pensar na palavra. O que Jesus faria? Quando você tem um problema, você vai pensar, o que Jesus faria na palavra dele com isso? O que Jesus faria? Você tem que refletir sobre o que acontece na vida. Você começa a ouvir a voz do Senhor. E o mais importante, você já ouviu gente falar assim, eu consigo ser crente na minha casa? É impossível, irmão. Se você não estiver na comunhão, você não é crente. Vamos lá em Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus falando que nós precisamos estar em comunhão com outros crentes. A igreja é
muito importante no sentido de fortalecer a nossa fé. É muito importante um pastor, um líder, ser ungido para entregar uma palavra de Deus para a congregação e a congregação sair debaixo da graça, debaixo do poder, e você vai envolver outras pessoas. Porque você sabe que o teu Deus vive, o teu Jesus vive, e Ele fala com você. Quantas vezes Jesus falou com você e você deixou passar? Eu gosto de dar esse testemunho. Eu estava lá em Tatuí, está aqui o bonito. Estava lá em Tatuí, passeando com a pastora, com o Igor, com o Lucas. Presta atenção, eu vou encerrar aqui que nós já vamos para o louvor. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito de Deus, quando você está conectado com Ele. E aí o Luquinha saiu para brincar com o quadriciclo. Está lá o Lucas brincando de quadriciclo. Daqui a pouco vem o Igor, meu filho mais novo. Mãe, aconteceu um acidente com o Lucas, mas fica tranquilo que não foi nada. Ah, e a mãe, né? Eu falei, meu Deus do céu, não faz isso não. Daqui a pouco vem o Lucas, saindo para fora umas gorduras, tudo assim na perna dele. A Lu, misericórdia. Aí eu falei, Jesus, por que aconteceu isso? Aí o Varmi, meu amigo da Márcia também, falou, vamos lá para o hospital. Vamos para o hospital. Aí fomos para o hospital, o médico, entrou a Lu e o Lucas na salinha do médico. E estou eu lá. E o Valmir. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu vim passear. Estava duro, sem dinheiro para nada. Eu falei, que negócio é esse? E o Lucas e a Lu lá dentro. Irmãos, daqui a pouco veio uma mocinha no corredor assim. Falei, Deus, agora eu entendi. Fez isso com o Lucas para salvar essa menina? Aí a menina vinha vindo lá no SUS, lá no negócio, lá na... Como é que chama lá? Pronto-socorro. Eu falei assim, diabo, para aí! Aí o povo ficou me olhando, né? Esse cara é doido, né? Estava cheio, né? Imagina a recepção do hospital. Satanás, para! A menina parou. Aí eu falei, vamos ter que levar ela lá para fora. Aí a gente saiu com a menina, todo mundo olhando, né? Aí eu falei, gente, fica tranquilo que essa menina queria se matar. Ela está com veneno de rato dentro da bolsa, mas a gente já vai tirar. Eu, pessoal, aí nós saímos, eu chamei o guarda. Guardinha, vem cá, seu guarda. Essa moça aqui, ela tem veneno de rato aí dentro da bolsa dela. Ela saindo daqui, ela ia se matar. Aí o guarda, como é que você sabe? Eu falei, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo falou, pode abrir. Abriu a bolsa, veneno de rato. Ele olhou, ai meu Deus. Aí, e ela ainda estava lá endemoniada. Falei, não vamos liberar ainda não. Ela estava lá. Aí daqui a pouco ele tirou, jogamos no lixo lá, no negócio lá. Aí eu falei, volta moça! Ela voltou, oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você estava no médico aí? Ela estava no médico. Aí sabe o que o médico aconselhou ela? Procurar um centro de macumba. Essa foi a receita do médico, sério. Aí eu falei, o que você ia fazer aí? Ela falou, ela pegou a bolsa e ficou assim, né, com a bolsa. Aí eu falei, não, fica tranquila que o veneno já tiramos daí de dentro. Aí a mulher chorou. Aí ela começou a chorar. Ele ligou, veio a família, pegou ela, levou ela embora. O espírito de suicídio. Então, o que acontece? Deus permitiu, Deus usou o Lucas, ele tinha 15 anos de idade. Nós passamos por um processo difícil, meu filho machucado, para salvar uma vida. Esse galardão está na tua coroa. Uma alma foi salva, ela ia se matar. Um dia estou eu, irmãos, no trem. Estava numa reunião lá, São Paulo, voltei do trem. Aí, uma mocinha sentada lá. O Espírito Santo falou para mim, você vai orar por essa moça hoje. Eu falei, não vou. Não vou, mas eu vou orar pela menina.
toda vestida de preto, um coturno preto. O Senhor falou, vai orar. Eu falei, não vou. Eu falei, ó, Senhor, o negócio é o seguinte. Eu ia descer na estação Saladino. Mas se ela for até Santo André, eu oro por ela. Se ela descer antes ou depois, o problema é dela. Jesus falou, beleza. Eu falei, estou enrolado. Aí lá vem o trem. São Caetano, a menina não desceu. Eu orando, desce logo. O Tinga, nada. Eu falei, Jesus. Saladino, eu ia descer lá, né? Que tem um ônibus. Nada. Santo André, Jesus falou, pronto, chegou onde você queria. A menina desce e eu desço junto. Aí Jesus falou, o trato está feito. Agora, se vira nos 30 aí. Aí não tem um... Irmãos, não tem um túnel. Imagina o pastor Nelson. A menina, eu falei assim, em nome de Jesus, a menina. Aí ela começou. Aí Jesus falou, se vira agora aí. Eu falei, sério, menina. Aí aquele monte de gente olhando, né? Eu falei assim, gente, essa menina vai se matar. Ela, eu vou mesmo, eu vou matar ela. Eu falei, meu Deus do céu. Senhor da glória, tem misericórdia. Aí, irmãos, é triste. Ela já estava com os pulsos tudo cortados. Uns negócios assim. E ia se jogar, não sei que buraco aí que ela ia se jogar. Ela falou. Aí eu orei por ela. Família era crente. Afastada da igreja. Tudo perturbado. Orei e ela mudou o rosto dela. Liberei ela, ela foi embora. Teve o povo até que aplaudiu. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, né? E aí, irmãos, o que eu quero te dizer? O que eu estava fazendo naquele trem, naquela hora, e naquele dia, naquele momento? O amor de Deus pelaquela alma. O que eu quero dizer para você? Você nasceu para dar vida para as outras pessoas. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, quando você está aqui, Deus fala com você. Deus fala com você sobre a tua mãe. Se Deus falar, liga para a tua mãe, você liga na hora. Se Deus falar, liga para o cunhado. Sabe aquele cunhado que só vai na tua casa procurar cerveja? Liga para ele. Se Deus falar, liga. É difícil. É, irmão, não é fácil. Você acha que é fácil ir lá expulsar demônio no meio de todo mundo? Não é fácil, irmãos. Mas se Deus falar, Ele vai te honrar. E você tem que fazer a vontade dEle. Você tem que, porque você está na terra, aqui, se nós estamos aqui como igreja, como comunhão, que Deus te chamou para alguma coisa. Deus te chamou para um propósito. Não duvide, acredite. As pessoas podem ser salvas. As pessoas podem mudar de rumo. Pastor Jota, meu pastor lá de Santa Catarina, ele saiu do Rio de Janeiro, foi fazer seminário lá em Santa Catarina, e ele brigou com um cara lá no Morro do Alemão, por causa de um pipa. Ele ralou o cara. O cara falou, vou te matar. Jotinha, vou te matar. Ele falou, misericórdia. E ele morria de medo desse cara. Ele falava para mim, Pastor Nelson, eu fui para o Rio de Janeiro visitar minha mãe e meu pai lá. Estou lá no BR, não sei das quantas lá. De longe eu olhei o cara. Jotinha! Ele falou, pronto, estou morto. Ele falou, oi, irmão, tudo bem? Aí o cara veio com tudo e falou, você lembra do pipa? Eu estou lembrado do pipa. A paz do Senhor, já tinha me convertido. Ele falou, aleluia! Aleluia! Amém? O que é isso? Você nunca sabe, irmãos. Você nunca sabe. Você vai fazer pessoas se chegarem a Cristo. Porque Deus, Ele te ama, Ele te abraça. E Ele diz, vem como você está, eu vou transformar a tua vida. Agora se aplaude o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.